Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha. Hoje eu quero falar sobre uma revelação simples, mas que ela foi um grande aspecto da minha jornada, da minha caminhada com o Senhor. E eu quero começar respondendo uma pergunta que é bem comum aqui no canal. Que é, Israel, você sentiu muita pressão por ser filho de pastor, por ter que dar o exemplo? E apesar de entender que existe um lugar que eu, como filho de pastor, assim como todo filho de pastor é meio que chamado para dar um exemplo, eu sou primeiramente filho de Deus e eu acho que o padrão não tem como ser mais alto do que esse. A experiência que eu tive dentro de casa foi que a gente tinha que fazer o que era certo, não porque era a família do pastor, mas porque nós éramos uma família cristã. E era isso que Deus esperava de nós e acabou. E eu já compartilhei aqui como até ter essa pressão me ajudou a fazer a coisa certa e pra mim, isso foi uma coisa ótima. Sabe, a experiência que eu tive dentro de casa, apesar de existir essa pressão, entre aspas, as pessoas estarem olhando pra você, pra mim isso foi uma coisa boa. Eu usei isso pro meu próprio incentivo e encorajamento de fazer a coisa certa. Agora, o meu chamado pra viver de acordo com a Escritura, de acordo com a vontade de Deus, não é por ser filho do pastor, por ser família do pastor, é primeiramente porque eu sou filho de Deus. Efésios 5, no versículo 8, diz que outra hora nós éramos trevas, mas que agora, porém, nós somos luz, portanto, a gente tem que andar como filhos da luz. Quer dizer que o comportamento de um filho das trevas, alguém que não segue o Senhor, não deve ser jamais o comportamento de alguém que faz parte da família do Senhor. Então a minha pressão maior não era por ser filho do pastor, é por ser filho de Deus. Porque existia no meu coração uma consciência de que o Senhor estava de olho em mim, de que o Senhor ia saber. E isso não só traz um temor de saber que Deus está vendo, mas para mim aquilo me encoraja a querer fazer coisas que vão agradar ao Senhor, porque eu sei que Ele está vendo. Salmo 33, o versículo 13, fala que o Senhor olha do céu e que Ele vê todos os filhos dos homens. Salmo 139, do versículo 7 ao 10, diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me sustentará. Basicamente não tem como escapar de Deus, não tem como escapar da presença dele, não tem como escapar do olhar dele. As pessoas dizem que uma grande definição de caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E para muitos essa é a hora de errar, quando ninguém vai saber. Agora eu tenho uma convicção, onde eu tô, não importa se eu tô sozinho, se ninguém tá vendo, eu sei que Deus tá vendo. E eu faço tudo que eu faço primeiramente por causa do meu amor a Ele, porque eu quero agradar ao Senhor. E saber que Ele tá de olho não só traz um temor, mas me encoraja a fazer o que é certo o tempo todo. Então para mim a pressão de ser filho de pastor nunca foi um problema, porque a pressão de ser filho de Deus é muito mais alta. E essa é uma pressão para todos, e é uma pressão ótima. Sabe, nós temos que entender que nós somos filhos da luz e a gente é chamado para viver dessa maneira, de acordo com a luz e não com as trevas. Nós temos que entender que a gente faz as coisas que a gente faz não só por questões de exemplo e tudo mais, ou obrigação, mas por amor, e que essa é a natureza que nos foi dada, entregue, e a gente tem que aproveitar isso. Então, basicamente, nessa semana eu quero te lembrar, meu camarada, que Deus está vendo. Você pode estar com a porta do seu quarto fechada, achando que ninguém nunca vai saber, mas Deus está vendo. Você pode estar se estressando no trânsito, achando que não tem nenhum desconhecido por perto, mas Deus está vendo. Você pode estar maltratando as pessoas ao redor porque não tem ninguém da igreja ali, mas Deus está vendo. E se você tenta viver de acordo com a luz para agradar os homens, então, meu amigo, você não entendeu nada. E agradar os homens vai ser a sua única recompensa. Parecia muito espiritual, massa. Agora, eu não entendo por que viver em função de agradar os outros, quando a gente tem o privilégio de viver uma vida para agradar o Senhor. Então tome suas decisões sabendo que Deus está vendo, que acima de tudo você acima de tudo você devia querer agradar a Ele. Isso para mim sempre foi um grande incentivo para viver a vida como eu tenho vivido. Eu ando para cima e para baixo cercado pelo Espírito de Deus e eu sei que Ele está de olho em mim, que eu tenho a atenção dEle. Então eu não sei você, mas eu quero dar um show. Então Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana. A gente se vê no próximo vídeo.